Bom, bem-vindos de volta. Eu sou o Guilherme Passos, conselheiro do CEMEIA, e vou estar com vocês aqui ao longo da tarde neste bate-papo que a gente vai ter. Antes da gente iniciar, me pediram para relembrá-los de alguns pontos, de desligarem ou deixarem os celulares no modo silencioso, e lembrá-los que a gente tem uma pesquisa de satisfação que foi entregue para vocês na parte da manhã. A gente está falando aqui de gestão de parques, e o que não se mede não se melhora, portanto a gente faz aqui o nosso papel também de medir aqui a satisfação de vocês, e ela é muito importante para o CEMEIA. Também relembrá-los que vocês podem mandar perguntas para os palestrantes pelos formulários entregues. Bom, o tema desse próximo painel agora à tarde é um tema bem divertido e gostoso de conversar, que é, no final das contas, a razão pela qual a gente está aqui, que é a conexão entre os parques e as pessoas e a sociedade. E falando de pessoas, eu quero falar de 3 pessoas em especial, porque para estarmos aqui hoje com esse grupo maravilhoso de pessoas, com essa energia positiva aqui no ar, a gente precisa se cercar de pessoas que nos ajudam a tocar o dia a dia do CEMEIA, desse projeto. Então, eu gostaria de agradecer, em nome do Pedro, em meu nome, a 2 conselheiros que nos acompanham nas reuniões de conselho do CEMEIA, que são a Lucilene Prado, que conduziu o painel, o segundo painel, o terceiro painel de hoje, e o Fábio Tran, que esteve aqui conosco pela manhã e que também é uma pessoa que traz considerações importantes para o Conselho, principalmente no que tange a conexão com a sociedade, deste tema com a sociedade. Então, em nosso nome, queria agradecer a eles por doarem tempo para essa instituição que a gente toca adiante. Mas falei que eu ia falar de 3 pessoas, e tem um elemento fundamental para tudo que está acontecendo aqui, que é o nosso diretor executivo, o Fernando Pieroni, que foi literalmente um achado, gente. Ele é a pessoa que tem transformado a realidade dessa temática de parques, tem liderado o CEMEIA, a equipe do CEMEIA, e tem interagido com a maior parte de vocês, não um dia no ano, como eu faço aqui, mas todos os dias do ano, nas diversas reuniões com os governos, nas interações com o setor privado, nas parcerias com as entidades de terceiro setor. Então, assim, eu sou uma pessoa muito feliz de ter, com a ajuda do Conselho, conseguido localizar esse talento que a gente conseguiu atrair para a instituição, que é o Fernando. Então, queria pedir uma salva de palmas de todos para o Fernando. Bom, a ideia é que a gente explore as diferentes formas de uso de apropriação desses espaços dos parques pelas pessoas, seja nas áreas mais remotas, né, como falamos no primeiro painel, seja nos parques públicos das grandes cidades. E para começar esse bate-papo agora à tarde, eu gostaria de chamar ao palco a nossa primeira convidada, a Kika Bradford. A Kika é presidente da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada e diretora do Acesso Panam, além de atuar no movimento Parques para Todos. Tem longa trajetória em temas relacionados à recreação ao ar livre, acesso e conservação em áreas de montanhismo e unidades de conservação. Possui mestrado em antropologia, com foco em desenvolvimento de equipes através de recreação ao ar livre e turismo de aventura. Kika, seja bem-vinda ao palco.
Boa tarde. Eu acho que o grande desafio é meu, porque eu que tenho que falar logo depois do almoço, todo mundo morrendo de sono, espero que o café tenha sido bom, né? Bom, obrigada ao CEMEI, à equipe, ao Conselho de Administração, pelo convite e pela oportunidade de falar um pouco aqui sobre diversidade de oportunidades de visitação em unidades de conservação. Eu crente que eu ia falar algo assim completamente inédito, que ninguém estava falando quando estava abordando o tema de parcerias e concessões, só que praticamente todo mundo falou, e isso é incrível, porque isso reflete bastante tudo que os montanhistas, e eu sou montanhista, têm falado desde 2002, quando a gente começou uma articulação com o Ministério do Meio Ambiente lá no Rio de Janeiro, com um seminário de escaladas em unidades de conservação. E o que é isso? A oportunidade que a gente tem de vivenciar as áreas naturais, de ver um céu estrelado sem nenhum tipo de iluminação, uma montanha maravilhosa com neve, sem neve, no meio da Mata Atlântica, isso promove conexões profundas e emocionais que fazem com que a gente lute por aquelas áreas. E nesse processo, não apenas assim uns escaladores e montanhistas comuns, mas outros que tomaram umas proporções maiores, como por exemplo o André Ilha. O André Ilha, ele tem cerca de 30 anos de escalada e montanhismo, acho que montanhismo até mais. Ele foi entre presidente do IEF, diretor de unidade de conservação, áreas protegidas e biodiversidade do INEA. Ele atuou por uns 10 anos e durante a gestão dele foram criadas 7 parques estaduais, uma estação ecológica, mais ou menos uns 165 mil hectares protegidos. E isso veio da onde? Das experiências vividas em unidades de conservação. Não só ele, mas também outras pessoas meio doidas, como essa pessoa na esquerda, que é o Doug Tompkins. Ele é um escalador, um escalador de muitos anos, na década de 60, estava no auge da escalada em Yosemite, se vivendo como um bicho grilo totalmente, e fundou uma empresa de equipamentos ao ar livre, a North Face, e atualmente, ele infelizmente morreu, mas ele com a mulher dele fundaram a Fundação Patagônica, que doou nesse ano cerca de 400 mil hectares para o governo do Chile e transformados em unidades de conservação. Essa relação entre visitação e conservação, ela ficou muito centrada em usuários durante muito tempo. Só que isso vem mudando nos últimos anos. E a gente vê aqui no Brasil 3 entidades, organizações ambientalistas que estão enfocando cada vez mais esse relacionamento e a importância de abrir as nossas unidades de conservação para a visitação, para promover o engajamento da sociedade civil e, consequentemente, a gente ter mais áreas protegidas. E aqui eu elenco 3 organizações ambientalistas bem grandes que têm trabalhado nessa parte. E, então, o que é preciso? É preciso quebrar o paradigma. E que paradigma é esse? De que a visitação ela vai causar um impacto inaceitável. É preciso ver que visitação é conservação. Preciso mudar o verbo de proibir para manejar. Porque áreas proibidas você não pode manejar. E áreas abertas você pode manejar, promovendo cada vez mais a minimização do impacto da visitação, promovendo que eles fiquem efetivamente localizados e afastando usos indevidos daquela área, como caça e extração de palmito, por exemplo. E nesse processo de quebrar esse paradigma, no início desse ano, diversas entidades se juntaram num movimento que foi batizado Parques para Todos. O Fernando falou sobre isso no início, que o objetivo é promover e difundir a visitação diversificada em parques naturais brasileiros. E um dos grandes pontos fortes desse movimento é justamente congregar organizações completamente díspares. Temos usuários, como os montanhistas, a Beta, que é de turismo de aventura, temos concessionários, institutos e ONGs ambientalistas.
E dentro de tantas diferenças, tantas abordagens e pontos de vista distintos, a gente chegou num denominador comum, que foi apresentado no início de maio com um manifesto, em que 4 pontos principais foram enfocados, que é a diversidade de oportunidades de visitação, o aprimoramento dos instrumentos de planejamento e gestão, diversidade do modelo de parcerias para a gestão da visitação e o engajamento efetivo da sociedade através da visitação. E agora o que eu vou fazer é enfocar um pouquinho mais sobre a diversidade de oportunidades de visitação, em que o Sławiński apresentou de um modo geral também, mais ou menos o que eu estou apresentando nesse slide, que há uma multiplicidade de atividades que podem ser realizadas dentro de uma unidade e que todas elas, em diferentes níveis, têm o potencial de promover o engajamento da sociedade através das conexões emocionais. Só que para isso, para a gente efetivamente engajar essas pessoas e promover um manejo efetivo da visitação, é preciso entender um pouco mais quem são essas pessoas. Qual é o perfil? Existe só um tipo de visitante? Será que um manejo só para uma classe de pessoas é adequado? E é justamente isso que a gente tem argumentado, de que há espaço para todo mundo. E nesse processo de há espaço para todo mundo, é preciso entender também, além do perfil, questões relacionadas à quantidade, à necessidade desses visitantes, às expectativas e motivações de visitação em áreas naturais, para que a gente possa promover e maximizar todos os potenciais e os potenciais positivos dos impactos e os benefícios da visitação. Então, a gente tem aqui uma classe, de visitantes que foi chamado de visitantes lazer, que é um pessoal que busca uma visitação mais estruturada, como, por exemplo, o pessoal que visita o Cristo, o pessoal que visita as Cataratas do Iguaçu. É preciso ter um apoio e uma estruturação das áreas de visitação muito massivas. Essa pessoa não vai querer fazer xixi no mato, ela vai querer usar um banheiro, vai querer dormir numa cama adequada e vai querer visitar a área, talvez, com um guia, num jipe, numa trilha bastante estruturada. Mas também não é só um único tipo de visitantes numa unidade de conservação. A gente tem os visitantes que a gente está classificando como, entre aspas, aventureiro. E esses visitantes aventureiros, eles não necessariamente têm uma experiência muito grande em áreas naturais, mas eles querem uma aproximação maior do mato, querem viver uma aventura de um modo controlado. E isso é bastante interessante, porque em 2006, quando a CBME promoveu o primeiro encontro de parques, houve uma centralização das discussões no que na época a gente chamou de modelo Iguaçu, e que era um privilégio muito grande por parte do órgão gestor em atividades e visitação em áreas, em zonas intensivas. Então, era basicamente os concessionários no Iguaçu e o Cristo Redentor. Não havia um entendimento de outras pessoas que queriam visitar. Já hoje em dia, isso mudou bastante. O relacionamento, não apenas com os órgãos gestores, mas com os próprios visitantes e outros concessionários, nos mostram que existem outras abordagens. E isso está exemplificado, por exemplo, na celebração dos 10 anos do ICMBio, em que tem 10 travessias e 10 ascensões a cumes. E não apenas isso, mas também no grande foco que tem sido dado pelo próprio ICMBio a trilhas de longo percurso. E saindo um pouco da questão do ICMBio, mas também incluindo o ICMBio e uma iniciativa bem grande da sociedade civil, algumas das trilhas de longo percurso, elas têm esse grande potencial de trazer o visitante aventureiro, porque é uma trilha, por exemplo, um pouco mais estruturada para que as pessoas que não têm uma experiência muito avançada em áreas naturais possam percorrer. Então tem sinalização, tem um manejo da trilha em si bastante avançado para minimizar os impactos, como é o caso, por exemplo, do Caminho da Mata Atlântica, que está sendo proposto do Aparados da Serra, no Rio Grande do Sul,
até o Parque Estadual do Desengano, no norte do Rio de Janeiro. E passa pela tradicional Petrópolis-Teresópolis, no Parque Nacional da Serra dos Orcos. Mas, além disso, a gente tem também uma gama de visitantes, que são os visitantes especializados, que tem uma outra pegada. E é aí que eu acho que a gente ainda tem um pouco a se construir, tanto com os órgãos gestores, quanto com as pessoas que estão pensando a visitação em unidade de conservação. Porque esses visitantes especializados, eles têm uma necessidade muito específica e a expectativa também de uma vivência com alto risco, uma grande aventura e uma proximidade muito grande com o ambiente natural, que faz com que você leve objetive, quase como uma solidão. É mais ou menos o que nos Estados Unidos tem sido manejado como as unidades de conservação lá de wilderness, e que aqui a gente não tem algo parecido, mas são áreas mais primitivas, áreas mais remotas, que dentro de muitos parques nacionais estão aí disponibilizados para que a gente possa efetivamente satisfazer as necessidades e as expectativas desses visitantes. Então, nisso daí a gente tem o quê? A gente tem uma gama de oportunidades de visitação que demandam a gestão diferenciada para cada público e, consequentemente, para cada uso dessas áreas, em que vai ter uma necessidade de estrutura diferenciada para cada um desse perfil, uma potencial de aglomeração nas áreas, ou seja, o quanto daquela área que você está manejando, ela permite que você vivencie de uma maneira de solidão aquela área, ou você vai encontrar outros grupos. Qual é a expectativa de que esse visitante tenha educação ambiental e experiência prévia? Porque se uma pessoa não tem, ela não vai poder ir, por exemplo, numa área onde não existe trilha. E sim, queremos visitar áreas que não existe trilha. Não há uma necessidade de ter 100% das áreas com trilha para que a visitação seja permitida. Então, assim, é importante a gente começar a pensar nessa mudança de paradigma, de que a diversidade, numa unidade de conservação, ela vai muito além da biodiversidade. E isso traz vantagens para o visitante, traz vantagens para os parceiros, os concessionários e as pessoas que têm autorização e outros tipos de instrumento, e para a gestão. Dentre elas, a gente pensa assim, de você espalhar a visitação, em vez de você concentrar a visitação numa área, tendo potencial de minimizar esse impacto também, né? E maximizando a conexão emocional do visitante, que tem as suas necessidades e expectativas atingidas. Consequentemente, a sua experiência, a qualidade da sua experiência vai ser muito maior nessa visita. Isso está baseado em alguns princípios que norteiam a atuação não apenas da Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada, mas também do movimento Parques para Todos. Primeiro é que o lazer é um direito de todos e está, inclusive, na nossa Constituição. E a questão do lazer em áreas protegidas, a recreação e o turismo ecológico está protegido pelo SNUC. A visitação e a conservação, elas não têm que ser vistas como dois lados distintos, elas são a mesma coisa. A conservação leva à visitação, a visitação leva à conservação. A oportunidade para todo mundo. Não há a necessidade da montanha ser, e aí eu faço a minha meia-culpa, que antigamente a gente pensava isso, para os montanhistas. A gente tem áreas onde elas devem ser manejadas para um público maior, assim como a gente tem áreas que devem ser manejadas para um público mais especializado. Juntos somos mais fortes. Eu acho que o movimento Parques para Todos fala por si só. Cuidar é dever de todos. Com o direito de visitar essas áreas, há também uma grande responsabilidade que cabe a cada um de nós assumir. E um pouco mais de áreas naturais da nossa vida, que é o que bastante gente aqui já apresentou, questões relacionadas à saúde, ao benefício social, ao benefício econômico. Então, um pouco mais de áreas naturais. E é isso, gente. Muito obrigada.
Obrigado, Kika. Dando prosseguimento, chamo ao palco o nosso segundo convidado, ilustro amigo Pedro de Castro Cunha Menezes, tem sido um assíduo frequentador dos nossos encontros aqui anuais, já tem estado conosco há bastante tempo. O Pedro é coordenador geral de uso público e negócios do ICMBio, graduado em jornalismo pela PUC-Rio, é diplomata de carreira, foi diretor executivo da gestão compartilhada entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e IBAMA para o Parque Nacional da Tijuca e diretor de criação e manejo de unidades de conservação do ICMBio. Pedro, seja bem-vindo. A palavra é sua. Obrigado, Guilherme. Mais uma vez, obrigado ao Instituto Semeia por estar na frente dessa briga que parece que não acaba nunca, né? Mas que aos poucos a gente vê progresso. Bom, meu chefe, que é importante que seja dito, desde que eu acompanho a área, o presidente que mais se engajou na luta pelo uso público. É muito gratificante poder trabalhar com um presidente assim. É importante que a gente reitere isso. Falou bastante aí sobre o quadro das concessões e o momento em que a gente se encontra. Então eu não vou gastar muito tempo nisso. O Ernesto trouxe para uma realidade de uma unidade, que é um gestor administrar isso. Mas aqui outros apresentaram algumas questões, sobretudo quando falou a Prefeitura de São Paulo. Nem todos os parques são concessionados, nem todos os lugares a conta fecha. Então eu vou fazer aqui talvez o caminho da pessoa que está do outro lado, a pessoa que não é responsável por fazer com que a conta feche, mas por fazer com que a conservação feche e que o serviço seja prestado, em que a geração de emprego e renda é também uma tarefa, embora não seja a principal. Existem várias formas de que você possa, como gestor público, fazer com que o uso público seja uma ferramenta de conservação. E é importante que a gente entenda que ser a ferramenta de conservação e também a ferramenta de geração de emprego e renda não significa necessariamente que a conta precisa fechar dentro da unidade. O Ernesto aqui citou o exemplo de Yellowstone, que apesar de ter mais de 2.000 leitos lá dentro, ainda assim tem um grande orçamento dentro da instituição. O estudo que a gente distribuiu há pouco do nosso colega Thiago Beraldo mostra que para cada real gasto dentro de uma unidade de conservação ou investido dentro de uma unidade de conservação, isso gera R$7 na economia nacional. Não é um estudo que fecha só no Brasil. No Quênia, por exemplo, os parques pagam por cerca de 90% do seu custo dentro do parque. Mas o que os parques geram para a economia do Quênia fazem com que o turismo seja o segundo PIB no Quênia. E essa conta sim é internalizada, não apenas a conta que fecha com a concessão. Então, uma das ferramentas que a gente vai falar e na qual a gente está trabalhando bastante agora, como a Kika citou, são as trilhas de longo curso. As trilhas de longo curso, elas começaram em 1921, um sujeito chamado Benton Mackay, que saiu caminhando do estado natal dele na Geórgia e foi terminar a caminhada dele 3.600 quilômetros depois, no Maine. E aí ele escreveu um artigo em que ele dizia que ele foi talvez a última pessoa nos Estados Unidos a ver o leste americano no seu estado primitivo, porque 70% dos americanos moravam a menos de 3 horas da Cordilheira dos Apalaches, portanto aquilo ia virar ou pasto, ou estrada, ou segunda casa, ou plantação. Não tinha internet, não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, mas o artigo dele
virou viral. E muitas pessoas saíram para fazer a mesma caminhada do Benson MacKaye. Como consequência, em 1923, começou-se a sinalizar a trilha dos Apalaches e se formou um movimento para que aquilo fosse preservado para todo sempre. Colocou-se pressão no governo americano para preservar aquilo, para garantir que houvesse vegetação dos dois lados e para que se melhorasse o traçado. Ao longo do tempo, o traçado da Appalachian Trail foi mudando e hoje ela é somente 0,5% do traçado que o Benson MacKaye andou. Ou seja, ela saiu de estradinhas de terra, ela saiu de estradinhas de asfalto, começou a entrar em trilhas, áreas que eram pastos foram compradas e transformadas em áreas de preservação e hoje ela é o maior corredor ecológico do mundo. Por que é importante isso? Porque hoje a maior causa de perda de biodiversidade é a fragmentação. E uma trilha de longo curso serve como um corredor ecológico funcional. A ideia deu tão certo que foi copiada nos Estados Unidos com muita frequência. Em 1968, portanto há 50 anos atrás, a categoria de trilha de longo curso foi elevada à categoria do Sistema Nacional de Unidade de Conservação Americano. Ou seja, é uma unidade de conservação linear, cuja função principal é a recreação e a migração de espécies. Vocês vão ver que a maioria delas está no sentido norte-sul. Isso não é por acaso. É porque a maioria das espécies migram no sentido norte-sul. Ou seja, são instrumentos de conservação que são pensados. Eles não acontecem por mera vontade das pessoas. Há um planejamento. Hoje, só no Sistema Nacional Americano são 95 mil quilômetros de trilha de longo curso, ligando mais de 100 áreas federais e quase 1000 áreas que a gente chama de áreas núcleo, que são ou áreas estaduais, municipais ou privadas, mas que são áreas núcleo de conservação. E a tal ponto de que já começa-se a perceber a necessidade de que se transforme essa conservação numa conservação em rede. Então, os Estados Unidos, ano que vem, para inaugurar os 50 anos do seu sistema de trilha de longo curso, deve inaugurar sua primeira trilha transoceânica no sentido leste-oeste, que vai permitir também uma migração de fauna no sentido leste-oeste. A trilha Apalache hoje é o maior mega transecto científico do mundo. Calcula-se que já tenha mais de 20 mil câmeras espalhadas no seu traçado. Já é usada como corredor ecológico por urso, que é uma espécie topo, portanto, se é usada por urso, é usada por outras espécies, e é considerada talvez o corredor mais eficiente dessa magnitude existente no mundo. Ela já está sendo estendida a norte ao Canadá, com mais 1.600 quilômetros, e planeja se ligar até o sul da Flórida nos próximos 10 anos. Ou seja, vamos estar falando aí de uma trilha de quase 8 mil quilômetros. O conceito, tudo que é bom se copia, né? Não se inventa nada. O conceito rapidamente se espalha pelo mundo. Chegou à Europa, só na França implementaram 180 mil quilômetros de trilha de longo curso. Na Alemanha, 260 mil. Em Portugal, 5 mil. E já no âmbito da União Europeia, você tem 12 trilhas de longo curso, a menor com 5 mil quilômetros, cruzando 13 países, se eu não me engano. Sai do Cabo de São Vicente, em Portugal, e vai terminar em São Petersburgo, na Rússia. Também, aqui nos nossos vizinhos, o conceito chega. O Peru começou a implementar o Sendeiro de Chile, que será talvez a maior trilha da América do Sul. A Argentina, a Uege Andina, o Panamá, a Transpanamá, a ilha de Dominica, que foi destruída pelo furacão Harvey, já tem a sua trilha de longo curso. A Costa Rica está implementando a sua. Um consórcio formado por Equador, Peru, Bolívia e também o Chile está
implementando uma usando os caminhos Inca. E o conceito de chegar à África chega também à Ásia, de maneira que hoje você já tem mais de 1000 trilhas de longo curso no mundo. E no Brasil? Bom, no Brasil, como o presidente mostrou, a gente implementou a nossa primeira no Rio de Janeiro, que é uma trilha de longo curso regional, a trilha Transcarioca, e agora, ao abrigo de uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente, que é uma iniciativa de pensar corredores de paisagem, corredores ecológicos, juntando todas as autarquias do Ministério, a ANA, o IBAMA, nós, o Ministério do Abastecimento, da Pecuária e da Agricultura, o Ministério da Defesa, como nós podemos implementar no Brasil. A proposta do ICMBio é que o ICMBio lidere a criação de uma rede brasileira de trilhas de longo curso, que começaria basicamente com 4 trilhas de longo curso. Uma ligando, aí vamos mostrar aqui uma por uma, uma com a qual a gente está conversando já com o governo de Minas e o Instituto Estrada Real. Vamos dar uma capacitação para o estado de Minas em dezembro, que acompanha a Estrada Real, tirando a Estrada Real de hoje ou fazendo paralela entre Rio de Janeiro, Paraty e Diamantina, o mais possível por trilhas e por unidade de conservação. A segunda, que é o corredor litorâneo Oiapoque-Chuí, ligando a Barra do Chuí ao Oiapoque, e a terceira, que é a trilha de São Cruz, já está em implementação, já implementamos cerca de 120 quilômetros, ligaria Chapada dos Veadeiros o Parque Estadual da Serra Dourada, juntando vários parques estaduais de Goiás, que está junto na iniciativa. Nesse exato momento, enquanto a gente está falando, está sendo feita uma ação de implementação do Parque Estadual da Serra dos Pirineus. Nós estamos também, junto com o Instituto Brasília Ambiental, implementando no Distrito Federal, nas nossas áreas e nas áreas distritais. E, por fim, o caminho do Peaderu, que viria de Iguaçu até o litoral paranaense. É importante que a gente dê uma qualificada do que a gente está falando. Quem olha aí vai dizer, puxa, mas isso aí é uma ficção, é um projeto fictício, nunca vocês vão tirar isso do papel. É muito importante a gente ter muito claro o seguinte: nada disso é ponto de partida. Tudo isso é ponto de chegada. A gente estudou bastante o tema. Só eu visitei mais de 40 trilhas de longo curso no mundo, participei de oficinas e visitei, conversei, estudei o tema. Uma trilha de longo curso, para que ela dê certo, ela tem que ser feita de baixo para cima e ela tem que ter significância em 3 níveis diferentes e invertidos. A primeira significação dela tem que ser local. Ou seja, quando eu vou contar a historinha para vocês. Tive a convite da Embratur agora no World Adventure Travel Summit na Argentina. E lá se vende o mundo inteiro. Vi muita gente vendendo clientes brasileiros para destinos fora do Brasil e muito pouca gente vendendo Brasil. Então, comecei a sentar de mesa em mesa para tentar entender por que não se vende Brasil. E as 2 respostas mais frequentes que eu tinha uma é muito caro, está fora da governança nossa. E 2, vocês não têm produto. O que é um produto? O que é que vocês vendem como produto? Bom, eu vendo como produto é o seguinte: eu preciso de um lugar em que eu tenha uma acomodação aconchegante, com algum sabor cultural, em que a pessoa tenha 5 dias com 5 atividades diferentes. Ela vai ter uma trilha circular, um passeio de balão, um rafting, um passeio de bicicleta, sempre no mesmo hotel. Ou eu vou ter uma trilha entre 5 e 15 dias de caminhada, em que essa pessoa vai ter a oportunidade de dormir a cada 15, 20 quilômetros, gerando emprego e renda numa escala local,
porque vão ser pequenas pousadas no caminho ou bicicleta, e que eu possa transportar a bagagem dessa pessoa, fazer a guiagem, fazer o agenciamento. Esses são os dois produtos principais que se vendem. Certamente nós não temos um produto no Brasil, mas podemos ter. Então, o principal que a gente tenha muito claro, e o planejamento do ICMBio é esse. O produto primeiro tem que ter significância local. Então, à medida que você vai implementando a trilha, você define no traçado qual é o tamanho, e você vai do fácil para o difícil. Primeiro, a gente implementa dentro das nossas unidades de conservação e das unidades de conservação dos parceiros, portanto, os estados que estão conversando com a gente, já posicionando as suas trilhas na direção para conectar com a seguinte. O segundo é o regional, ou seja, mais importante do que você ter uma marca, a trilha do litoral brasileiro, é você ter pequenas marcas que possam ser caminhadas pelas pessoas e que se somam para fazer um grande corredor. Vou explicar. Poucas pessoas vão caminhar 3.600 quilômetros. Muitas pessoas vão tirar uma semana e caminhar. Algumas vão tirar 15 dias de caminhar. Então, é mais importante que a pessoa tenha uma sensação de começo e final como produto. Ou seja, eu caminhei o caminho das Araucárias, por exemplo, que nós estamos implementando no sul, entre São Francisco de Paula e São Joaquim, em 15 dias. Completou um traçado claro, ativou a economia local, tem uma marca clara, fácil de comercializar, fácil de criar uma identidade, mas que também se presta como uma ferramenta de conservação. De modo que o nosso planejamento é para que essas grandes trilhas, elas se complementem como resultado de federações de trilhas regionais. No caso, por exemplo, da trilha Oiapoque-Chuí, estamos falando do caminho das Araucárias, da trilha das Carioca, do caminho da Mata Atlântica citado pela Kika, do caminho da Serra do Mar, na Serra dos Órgãos, da trilha Transmantiqueira, que nós acabamos de fazer uma oficina grande em Itatiaia para começar a colocar no chão, da Rota das Emoções para o Nordeste, da Rota das Reentrâncias Maranhense no Salgado Paraense e na Reentrância Maranhense, e assim por diante. Não é uma ideia, já estamos tirando do papel. As 4 que a gente apresentou aqui, todas elas já têm pelo menos 30 a 40 quilômetros implementados. E a ideia é que no próximo ano a gente siga implementando dentro das áreas federais e das áreas parceiras. Muito obrigado. Obrigado, Pedro. Queria fazer um comentário que as fotos das apresentações estão muito bonitas. Então, todos os convidados da parte da manhã e da tarde estão de parabéns, estão alegrando aqui o nosso dia hoje. Vou chamar aqui o nosso último convidado desse painel, o Philip Young. O Philip é fundador do Instituto de Urbanismo e Estudos para a Metrópole, o URBEN, é mestre em Administração Pública por Harvard Kennedy School, serviu como diplomata de carreira, atuou no Conselho da Cidade dos Municípios de São Paulo e Rio de Janeiro e atualmente é conselheiro em diversas instituições. Entre elas, o Arquifuturo, um dos principais fóruns de debate sobre urbanismo no Brasil. Felipe, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado, Pedro, Guilherme, Fernando, pelo esse gentil convite. Hesitei muito em aceitar, eu não sou especialista em parques, tive uma longa conversa com o Fernando, será que eu tenho coisas a dizer? Enfim, e de fato tem essa grande incerteza. Eu vou arriscar aqui, vocês que vão tomar esse risco. Mas o que eu vinha pensando no caminho é de fato que eu vou falar coisas muito genéricas e eventualmente muito particulares, e eventualmente eu acerto em alguma coisa que faça sentido para esse debate maravilhoso que vocês estão empreendendo aqui.
E eu vou propor de introduzir, antes de entrar no tema de parques, eu vou propor de iniciar essa conversa da gente um pouco falando sobre a nossa condição urbana, a nossa condição de cidade de São Paulo, né? Eu parto sempre desse pressuposto, né, um pouco psicoanalítico, de que a superação de qualquer condição, seja ela individual ou coletiva, ela depende de um certo reconhecimento dessa condição, um reconhecimento e entendimento dessa condição para que você possa superá-la, né? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, você pega no contexto urbano, a Holanda, que é um país baixo, né, ele dependeu desse reconhecimento dessa condição de um país baixo, abaixo do nível do mar, para se tornar uma das grandes potências mercantis do mundo, né, construindo diques, construindo canais, como todo mundo sabe, né. E esse pressuposto analítico do lado contrário, ele também é verdadeiro. Se você não reconhece essa tua condição, você não tem condições de se libertar dessa condição. Então é o caso, por exemplo, de Fukushima, é o caso de Mariana, são locais de grandes desastres. Não houve o reconhecimento de uma dada condição, então você está condenado a essa condição e você sofre as condições dela, né? Feito esse divã, né, inicial, eu vou me arriscar aqui a dizer algumas coisas sobre a nossa condição urbana de São Paulo. O que eu acho que marca a nossa condição urbana? São três ausências, né? Espero que vocês não fiquem deprimidos, mas são três ausências que a gente tem que encarar para ver se a gente consegue superar essa condição. A primeira delas é a ausência de história. E é por uma razão muito óbvia, né? Enfim, se a gente lembrar que em 1870 nós éramos 30 mil habitantes, é óbvio que nós somos uma cidade então muito jovem, com pouca história, sobretudo se você compara com Istambul, com Roma ou com Pequim, que são cidades milenares. Então, o que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, a história não nos marca, sabe? A cidade de São Paulo não é uma cidade histórica, não é? A gente não tem grandes monumentos, a história é muito recente. Até cidades mais recentes, que essas que eu mencionei, elas têm um patrimônio histórico. Vamos lembrar, por exemplo, Paris. Em 1870, que é essa referência dos 30 mil, Paris tinha 1,2 milhões de habitantes, né? Nova York, se você pega Queens junto, já tinha 1,5 milhões de habitantes. Londres tem 4 milhões de habitantes em 1870. Então é natural que essas cidades, embora não sejam cidades tão históricas, elas tenham um patrimônio histórico muito mais relevante que o nosso. A segunda ausência que marca a nossa condição é uma ausência de planejamento, né? Se você pensa, por exemplo, que o grid de Nova York é de 1811, né? Se você pensar em Chicago, você tem o plano Burnham, que é de 1909. Você, como cidadão do século XX, do século XXI, você, paulistano, você não herda essa condição de planejamento, uma condição de planejamento anterior que joga para o futuro a sua cidade, né? Vamos lembrar Haussmann, por exemplo, de 1150, Paris recebe condições de se projetar para o futuro, condições muito melhores do que a gente. A gente tem, todo mundo fala, pô, e o plano de avenidas, Prestes Maia e tal, de 1924, acho que 1924, é um plano que tem lá uma série de defeitos. Ele fez um grande esforço, ele juntou o que ele conseguia na época, mas é um plano que nos colocou muito mais problemas e além de ter sido muito erodido pelas forças políticas, né? Ele não foi executado com uma competência e mesmo se tivesse, não sei se teria projetado do ponto de vista de planejamento como esses outros exemplos que eu dei. Enfim, e a terceira ausência, eu não preciso falar aqui, vocês todos sabem melhor do que eu, é a ausência de uma natureza. A natureza não nos marca como a natureza marca o Rio de Janeiro, São Francisco ou Vancouver, que tem a natureza como um dos elementos definidores da sua identidade, da sua personalidade como cidade, né? Bom, e é a partir dessas três ausências que a gente constrói o nosso território nesses últimos 150 anos, e eu vou chamar a atenção para os desequilíbrios, né? Para as grandes assimetrias espaciais territoriais que marcaram, entre tantas outras. Eu vou dar 3 exemplos apenas para a gente não se estender demais nesse grande preâmbulo.
A primeira delas é a grande assimetria entre moradia e trabalho, né? Você tem muita oferta de moradia onde não tem trabalho e vice-versa. Você tem muito trabalho e oferta de trabalho onde não tem moradia. E a gente constrói uma cidade que é predominantemente assim, né, do ponto de vista residencial. Você tem muita oferta de lugares de moradia assim, para não dizer lugares como esse. Em termos de números, o que isso implica? Isso implica que, por exemplo, 3 milhões de pessoas saiam da Zona Leste e vão para outras regiões de São Paulo, onde estão seus empregos. Se você soma com o fluxo de migração das pessoas que saem do ABC, são mais 2 milhões. É uma Noruega que sai dos lugares de moradia e vai para os seus lugares de trabalho. Cotidianamente, uma Noruega sai da Noruega para ir para outro lugar e volta para dormir nas suas casas. É um movimento pendular derivado de uma explosão populacional, né? A gente tem, a partir da década de 40, 50, mesmo antes, né, uma explosão populacional gigantesca. Uma grande outra assimetria é a assimetria entre lugares públicos e privados, né? Isso aqui é uma foto do grande rolezinho que aconteceu em novembro de 2013, que mostra uma grande invasão. Uma grande invasão, não uma ocupação, né? Foi muito pacífico e tudo. Uma grande ocupação em busca de lugares públicos em locais privados, né? Você tem outros indicadores dessa grande assimetria, né? Vocês lembram que antes, em junho de 2013, a gente tem as famosas jornadas de junho, que são os movimentos contra, supostamente, o aumento de 20 centavos, que não foram, né? Efetivamente era um aumento muito abaixo da inflação, era plano emprego, dá a impressão que deve ter sido um movimento por mais espaço, contra o sufocamento que todo mundo estava vivendo. E falando um pouco sobre essa grande assimetria público-privado, etc., um que é muito importante é o uso individual e coletivo desses espaços todos. São Paulo, não sei se todo mundo sabe, tem 17 mil quilômetros de ruas, dos quais apenas 500 quilômetros são devotados a corredores de ônibus, né? Então, vejam vocês a assimetria entre usos de espaço para transporte, né, coletivo e individual. Se você pensa numa cidade como Seul fundou sua primeira linha de metrô em 1974, no mesmo mês que a gente lançou a nossa linha Norte e Sul aqui, mesmo mês. Você tem 1974, lá tem 700 quilômetros de metrô, nós temos 70. Vejam só a nossa incapacidade de gerar um bem coletivo tão importante como é esse transporte de massa, né, de grande capacidade. E o terceiro, também não vou falar muito, porque aqui eu estou intimidadíssimo com a presença de todos vocês, que é a assimetria entre o ambiente natural e o ambiente construído, o ambiente construído e o não construído, né? Eu só vou mostrar duas fotos aqui, que é a nossa São Paulo querida nos anos 50, ali na Praça Marechal Deodoro, olhando ali para o Banespão, né? E hoje o que é, né? No fundo, uma grande invasão do viário, uma impossibilidade de você ter um minuto de lazer ou de contemplação no espaço super denso e tomado por outros usos. E, enfim, é esse que faz justamente a grande legitimidade de vocês, né, de CEMEI como instituição, de buscar fórmulas, é uma missão extraordinária que vocês têm pela frente e a gente quer muito contribuir. Bom, isso tudo para dizer que a gente, como cidade, a gente chega ao século XXI como um dos maiores aglomerados urbanos do mundo, né? Certamente a gente está entre os 5 maiores aglomerados urbanos do mundo. Isso não é qualquer lugar do mundo que consegue, é uma façanha isso, né? A gente pensa, pô, por que deu certo, né? Se as pessoas vieram então aqui, porque de alguma forma deu certo. E isso dá certo graças à evolução extraordinária de uma infraestrutura voltada para a produção, uma infraestrutura voltada para a circulação de bens, mercadorias, uma infraestrutura logística, portanto. Só que essa grande dádiva infraestrutural, ela oculta uma grande lacuna, que é a infraestrutura voltada para o ser humano, né? E eu acho que a gente pode dizer que tudo bem, né? No fundo, a gente cresceu, deu mais ou menos certo, mas a gente talvez tenha que se lembrar que daqui para frente não vai ser mais assim, né? Porque, no fundo, as cidades hoje passaram a responder, de fato, pela maior porcentagem do produto, né? Então, não é mais a fábrica, não é mais a revolução
agrícola, cafeira, que vão gerar o valor. É a cidade em si que vai gerar. Então, nos países desenvolvidos, já é 4/5 do PIB que é gerado em cidades. Aqui é 3/4 ainda. Mas se a gente quiser crescer, se a gente quiser continuar sendo um país urbano, que tenha seu lugar no núcleo dinâmico da economia mundial, a gente tem que pensar que o equilíbrio territorial das cidades é uma coisa que precisa ser atingida, e daí os parques serem tão importantes nesse jogo de equilíbrio territorial, entre outras coisas, mas o parque realmente é uma coisa central. Eu trago aqui, enfim, esse é o gráfico que vocês conhecem, a parte azul é a evolução da porção de serviços. O Brasil tem uma porção de serviços que é muito baixamente qualificado, enfim, é uma evolução que a gente tem que cumprir, não só com um tecido urbano melhor, mas sobretudo com muita educação, etc, etc. E eu deixo aqui algumas referências que mostram, né, uma referência de literatura acadêmica, que mostram que são os tecidos urbanos mais equilibrados, mais justos, que são mais econômicos. Então, falar sobre um tecido urbano mais justo, mais equilibrado, não é uma conversa da esquerda somente, que é justiça social, etc, etc. Essa é uma agenda que junta as plataformas de direita, que privilegiam as ações de Estado, com uma plataforma mais liberal, que enfatiza as forças do mercado. Porque, na verdade, as cidades mais justas, as que forem mais diversas e que tiverem uma mistura mais equilibrada de uso, são justamente aquelas que vão ser mais dinâmicas, mais produtivas, mais criativas, que vão atrair mais talentos, que vão, enfim, produzir esse capital, que é o capital essencial para a nova economia. Isso aqui é um gráfico só para mostrar um pouco mais concretamente o que é isso, né? Quer dizer, durante a Revolução Industrial você tem essa separação muito nítida do local de trabalho, do lugar onde você vive, do lugar onde você se diverte. Quando você tem esse grande processo de desindustrialização, esses usos começam a se misturar, etc, etc. O que a gente está percebendo? Que na era digital é que a fragmentação, a economia do compartilhamento, todos esses novos fenômenos tecnológicos, elas fragmentam mais os espaços, né? E a gente tem que ter a consciência disso, de fazer isso com inteligência também, não é deixar tudo ao sabor espontâneo. Se a gente não souber projetar o que a gente quer e como a gente se planeja, a gente pode entrar num sistema de muita entropia. E eu acho que é aí que a gente chega no tema dos parques, né? No fundo, porque no fundo cidades e parques, eles são um tema infraestrutural, né? Nós estamos falando de uma infraestrutura, e aí o parque, a gente tem que entender o parque hoje não mais como uma infraestrutura meramente de lazer, esporte, cultura, entretenimento, educação, mas não só como uma infraestrutura de saúde ou de uma infraestrutura de civismo, de manifestação política, mas sobretudo uma infraestrutura que traz um equilíbrio no território, que é, em última análise, uma infraestrutura de produção econômica também, de eficiência econômica. E falando de tema infraestrutural, que é onde o específico que eu queria chegar, eu queria muito dizer que, enfim, eu não participei dos painéis de hoje de manhã, infelizmente, mas eu sei que muitas das conversas giraram em torno da questão das concessões, do modelo concessional, etc, etc. E nitidamente mostra que definitivamente o tema parque entrou no domínio da infraestrutura, isso é ótimo. Eu imagino que vocês devam ter muito conversado sobre quem paga, né, essa conta, quem ingere essa conta, essa infraestrutura. A minha provocação e a mensagem que eu queria deixar aqui, que é muito técnica, mas é muito específica, é quem modela esses contratos. São contratos muito... A infraestrutura como concessão, ela é muito complexa e demanda um saber muito específico de modelagem, né? De modelagem de estudos econômicos, de estudos urbanísticos, quando você fala em parques urbanos. E a gente tem um modelo concessional aí baseado na Lei 8987 de 95 e a 11079 de 2004, né? que prevê, ajudam a encaminhar para o modelo concessional, que é importante, que evoluiu muito, ajudou muito nas infraestruturas duras, né? Portos, aeroportos, rodovias, etc, etc,
ajuda menos, eu acho, no caso das infraestruturas mais suaves, na iluminação, parques, etc. Mas ela deixa, de toda forma, para todas elas, uma grande lacuna com relação a quem modela, quem faz os estudos. Que no fundo você tem a figura do autorizatário, o sujeito que vai lá, mas no fundo você não tem. Esse autorizatário está sempre conflitado. E eu acho que a gente não vai chegar ao modelo de parques, um modelo de pontes hidrelétricas e rodovias sem corrupção. Acho que um grande drama que a gente vive ainda hoje é o aftermath do Lava Jato. E eu acho que está muito derivado a isso. Você tem um modelo de contratação para modelagem que não funciona, que é a Lei 8666, né? Quer dizer, você tem esse mecanismo de contratação que é pelo preço mais baixo. Para contratar inteligência, você não contrata pelo preço mais baixo. Então, o modelo de chamada já não dá certo. E, de novo, essas duas leis que eu mencionei, elas preveem que o eventual modelador ele participe da concessão. Isso é um profundo conflito de interesse, né? E eu falo com uma certa direito de causa. A minha instituição foi uma das instituições que mais gastou e investiu em modelagens que a gente oferecia para o governo, pensando em tomar a concessão, sozinhos ou em parceria com as grandes consultoras. E a gente sabe que era um modelo que seria geradora de muitos conflitos, embora era o que a gente tinha em mãos, né? Então, eu acho que a gente tem que juntar forças para imaginar qual vai ser esse modelo, né? Independentemente dessa discussão toda que é muito rica, né? Eu acho que está evoluindo muito. As OS estão desempenhando seu papel na gestão de parques, a sociedade civil está se modelando, está se mobilizando para a gestão, cada parque é uma situação específica, etc. Mas a modelagem ela não pode estar nem na mão de um nem de outro. Eu acho que tem que ter uma figura específica para isso. Por exemplo, vamos pegar um caso aí, eu vou me arriscar agora falar sobre um assunto de parque, né? Enfim, Parque Augusta, né? É um tema absolutamente sensível. Foi decidido, não, vamos tirar o parque lá, tem muita pressão, esse pessoal aqui está se mobilizando, vamos mover lá para o negócio da Marginal. Quem que modelou? Né? Se a gente deixasse, vamos supor que a gente deixasse na mão dos próprios movimentos em favor do parque, será que eles seriam os melhores modeladores? Primeiro, tem a competência de fazer um contrato tão complexo como um contrato de concessão? Duvido que tenham. Será que eles próprios não estariam conflitados pela decisão de tirar o parque de lá, de tirar o empreendimento de lá e ficar com o parque? Fazendo essas contas todas, eu não sei. E esse terreno que os empreendedores vão ganhar, é a conta mais justa para o conjunto da sociedade paulistana? Eu acho que não. Eu acho que eu preferia ter o parque lá, em vez de ter o parque aqui, que, aliás, o empreendimento eu achava que era bom, tinha um equilíbrio bom entre público e privado, etc. Então, são questões muito sensíveis, e isso é muito derivado, essas decisões todas são derivadas da ausência de uma figura de possibilidade de modelagem. A gente está aqui na presença de várias pessoas da prefeitura. O Sérgio está aqui, o Sérgio Lopes, o sujeito está trazendo uma experiência enorme lá do Rio de Janeiro, enfim. A gente tem no PMI dos parques um grande termômetro se a gente está no caminho certo ou errado. Sérgio, eu acho que a gente está tomando um risco enorme, porque a gente vai receber coisas muito heterogêneas, né? E eventualmente, eu não sei se você consegue, espero que você consiga, essa administração consiga processar isso tudo. É muita informação, é muita complexidade para gerar um novo edital, combinando isso tudo, né? Dentro da especificidade de cada parque, etc. Estou torcendo por vocês. Mas eu tenho dúvidas de que esse seja um modelo viável para o futuro. Acho que a gente tem que pensar mais e ver o que vai dar. Eu esgotei meu prazo, a gente pode conversar ao longo dos debates e mais uma vez, muito obrigado. Estou muito honrado de estar aqui com vocês todos e muito sucesso para as próximas versões também do evento da missão maravilhosa. Quero muito que o Urban seja considerado um parceiro do CME nessa missão extraordinária que vocês têm pela frente. A gente quer ajudar, colaborar, juntar forças nesses esforços todos. Tá bom? Obrigado. Como a gente sabe e aprendeu agora, a Kika é uma liderança do movimento de montanhismo e escalada no Brasil e também uma articuladora do movimento Parques para Todos. Kika, conta um pouco para a gente a distinção entre o tipo de mobilização no movimento de montanhismo e também a articulação do Parques para Todos. Se você puder
já emendando uma segunda pergunta, dá a sua opinião de como que um cidadão se engaja com um parque urbano, vai acabar se apaixonando por um parque natural, pelo montanhismo, pelas grandes trilhas, se essa conexão faz algum sentido. Bom, vou começar pela mais fácil, que é a última pergunta. Eu acho que eu mesma, eu vim para essa parte de militância, não apenas do montanhismo e visitação, mas também por mais áreas naturais protegidas, justamente por causa da minha experiência como visitante e usuária dessas áreas. Então, eu comecei lá no São Bento do Sapucaí, aqui em São Paulo mesmo, num acampamento que alguns de vocês talvez tenham escutado falar, Paiol Grande. E eu comecei como paioleira subindo baú. Eu queria subir de cordas e tudo. E foi essa experiência, essa vivência na infância que me tocou profundamente e fez com que eu me tornasse escaladora, me tornasse montanhista e, consequentemente, estou aí há 15 anos no voluntariado pelo montanhismo, por acesso e conservação das áreas de montanha no nosso país e até mesmo na América Latina. Então, eu acredito piamente que coisas simples, como um contato com a natureza na sua própria cidade, até questões um pouco mais imersas na natureza, que é a vivência através de um turismo de aventura, através do montanhismo ou outro esporte, tem esse potencial, sim, de promover a conexão emocional e, consequentemente, o engajamento efetivo da sociedade, do cidadão comum, em prol das nossas unidades de conservação e áreas naturais. E, dito isso, assim, esse engajamento ele não é uma coisa tão simples. Eu vejo isso no caso do montanhismo, em que a gente tem um pouco de tudo. E a gente conseguir mobilizar as pessoas, existe uma série de passos para a gente chegar lá. E entre eles, a primeira algo que tem sido construído, na minha opinião, nesses últimos 10 anos, é a abertura dos parques. Um parque fechado, a gente não consegue promover essa conexão. Porque você não pode ir. E aí você, consequentemente, limita a visita a pessoas ou extremamente especializadas, que tenham conhecimento em áreas que não estão manejadas, porque é ilusório pensar que se você proíbe, as pessoas não vão visitar, ou então a caçadores. Então, assim, através do manejo, através da abertura dos parques, através de um plano de manejo efetivo, um zoneamento que privilegie zonas primitivas e não zonas intangíveis, a gente consegue promover isso desde a parte do engajamento das pessoas, assim, no caso dos montanhistas, até outras pessoas que não necessariamente estão praticando esporte. E no caso da mobilização para o movimento Parques para Todos, eu acho que o interessante é que já éramos organizações que estávamos pensando em visitação como conservação nas nossas próprias áreas. E aí houve uma articulação, não apenas dos usuários, como também de outros atores, e aí eu acho que o Pedro aqui do meu lado, né? Teve um papel fundamental, assim, de trazer essas pessoas que estavam nos seus próprios nichos num movimento único, para a gente falar a mesma língua e ter mais força. Juntos somos mais fortes. E como mobilizar, como pensar mais, é um trabalho da gente construir junto, dentro do movimento, até mesmo com pessoas que não estão atualmente, para a gente engrossar esse movimento e conseguir dar mais voz aos nossos fluidos. Muito legal, obrigado. Agora eu queria, estou chegando as perguntas aqui, enquanto eu leio aqui, eu vou fazer uma pergunta aqui para o Pedro, que a gente ouviu aqui do Filipe o tema de a infraestrutura como poder de transformação, as cidades como infraestruturas, né? Infraestruturas de promover o bem-estar, o desenvolvimento dos países. E você tocou um tema que são as trilhas longas, como um tema de infraestrutura dos parques também. Como que você vê a infraestrutura dos parques sendo construída e gerando efetivamente
maior atratividade, transformando a realidade dos parques daqui para frente? Olha, Guilherme, vou devolver com uma provocação. Nós temos 12 categorias de unidade de conservação. Um parque já é uma infraestrutura, mas a biológica não é. Porque o parque ele pressupõe a visita. Quando você perguntou para a Kika se o parque urbano leva ao outro parque, é claro que leva. O parque de visitação, o parque hoje, unidade de conservação, ele é um filho conceitual do parque urbano. Os parques urbanos são criados pós-revolução industrial, quando começa a haver grande morte nas cidades e as elites pensam, puxa, a gente não pode perder essa mão de obra, tem que se criar uma forma delas voltarem aos campos. Você não tinha formas mais rápidas de levá-las de volta aos campos, o que você fez? Você trouxe o campo para a cidade. O nome parque não vem à toa. Parque, o nome é porque é um lugar para a recreação da população pós-revolução industrial, mas que aí os americanos, com o espaço que tinham de sobra, nós não vamos cometer o mesmo erro e vamos então fazer os parques em áreas pristinas para não ter que depois refazê-los nas cidades. Com essa introdução, não é um conceito fechado, portanto. Se o Milano disse que 12 categorias são demais, são. Por outro lado, a gente tem na lei do SNUC a ideia de corredor que a gente não consegue implementar. Já na Europa, nos Estados Unidos, aqui do lado na Argentina, está se implementando o corredor via trilha de longo curso, porque aí já é uma iniciativa de mercado. Você, quando tem as pessoas usando a trilha, você tem competição pelo preço da terra, você gera emprego e renda em escala local, em áreas que são deprimidas economicamente, portanto que precisam daquilo, você distribui ao longo do território essa geração de emprego e renda, portanto é uma construção, sim, de infraestrutura natural que atinge dois objetivos, o da recreação e o da conservação. Obrigado pela provocação. E nessa linha eu vou fazer uma provocação que foi enviada aqui para o Felipe, pelo Paulo Nelson Rego, do Instituto Educa Brasil. Quem é o órgão específico que deve assumir a modelagem? Pois é, essa pergunta que eu queria lançar e que eu não tenho a resposta. Do jeito que está, eu acho que não está bem, Paulo, né? Veja, no modelo concessional que está hoje em vigor, você prevê a figura do autorizatário. Se você tem uma ideia brilhante para a concessão de alguma coisa, qualquer que seja ela, você quer construir uma ponte em cima do rio, você acha que você pode ser concessionário e cobrar eventualmente uma tarifa, você pode chegar para o governo e propor, e aí, através do mecanismo de procedimento de manifestação de interesse, você pode ser nomeado autorizatário para a realização desses estudos. Né? Qual que é o problema? Normalmente esse autorizatário ele pode fazer a modelagem, ele vai contratar seus advogados, seus economistas, seus engenheiros para fazer essa modelagem e o governo pode adotar ou não esses estudos como referência para o edital de concessão, para a construção dessa infraestrutura. O que acontece na maior parte das vezes é que, em primeiro lugar, o governo ele tem baixa capacidade para processar esses estudos, para saber se esse estudo é bom, não é bom, etc, etc. Em segundo lugar, no momento em que você, autorizatário, fez as modelagens e é permitido, tem a possibilidade de participar dessa concessão, normalmente você faz essa modelagem pensando que você vai ser o ganhador. Então, você tem um problema de assimetria de informação, porque você tem todos os estudos, você fez os estudos de impacto ambiental, você sabe quais são os problemas geológicos que possa haver nesse teu projeto, etc, etc. E normalmente o governo lança esse edital com um prazo muito pequeno para que os outros eventuais interessados nessa concessão se apropriem das mesmas informações. E você, como você modelou e você quer a concessão, você não vai distribuir todos os estudos que você fez, você guarda para você. Pô, eu gastei X milhões para fazer esse estudo todo, eu quero ser concessionário. Uma maneira de eu reaver esse dinheiro que eu botei e arrisquei é um mérito, hein? Vamos lá, muita gente faz isso, tem mérito, porque
porque está botando dinheiro a risco, não é? Seria até uma maneira justa de ele ter uma certa assimetria de informação. Mas é o melhor modelo que a gente quer para o Brasil? Não é. Tá? A melhor maneira, eu imagino, ser o governo ter possibilidade de contratar isso, fazer uma licitação que não seja pela 866, que seja com uma mistura de técnica e preço, mas que esse serviço efetivamente seja contratado. Como é que acontece nos países desenvolvidos? Os países desenvolvidos contratam ou tem uma capacidade interna dentro do estado de modelagem de tal ordem que eles não precisam recorrer a forças externas. Então eles modelam internamente com seus próprios quadros. Qual que é a situação, qual que é a solução para a resposta do Brasil? Se você tem, eu não tenho. Essa crise fiscal que a gente tem, ela tem um horizonte longo, né? A gente até se tornar um país mais maduro, com recursos fiscais para esse tipo de modelagem, ainda tem um tempo. Nesse meio tempo eu não sei qual que é a melhor forma. Acho que é uma provocação que eu fiz justamente para a gente pensar juntos e ver qual que é a possível resposta. Muito bom. Agora eu vou fazer uma pergunta que chegou aqui do Felipe Augusto, da Unicamp, para o Pedro. Pedro, quais são as características do órgão gestor e do planejamento das trilhas de longo curso para as fortalecer ou evitar possíveis descontinuidades advindas de mudanças governamentais? Essa pergunta eu vou passar para o Felipe, porque ele já disse que não tem respostas. Olha, eu tenho tentado estudar esse modelo bastante, a diferentes governanças para diferentes países. Os Estados Unidos, que é um país muito rico, atribui a uma das suas diversas agências nacionais a coordenação geral dessas trilhas de longo curso, e seja, portanto, ou o Serviço Florestal, ou o Fish and Wildlife Service, ou o Serviço Nacional de Parques, e esse serviço, então, dá as coordenadas da governança de cada uma dessas trilhas. Na Europa, que adotou o sistema que me parece que é mais adequado para a gente, que é o sistema de cima para baixo, ele é feito em forma de federação. Então, por exemplo, essa trilha europeia que vai do Cabo São Vicente até Leningrado, dentro dela tem uma trilhazinha que já veio aqui ao Brasil, que é uma trilha regional chamada Rota Vicentina, que você hoje vai na Rota Vicentina, você nem sabe que a trilha europeia existe ainda, porque a trilha europeia vai se materializar daqui a 20, 30 anos, mas a Rota Vicentina hoje já gera emprego e renda, já tem o objetivo de ser corredor, já tem a sua marca, já tem a sua governança e, portanto, você vai fazendo com que a governança dessas trilhas grandes ela seja o resultado de uma assembleia das governanças das trilhas de longo curso regionais, que vão então estabelecendo como é que vai fazendo, e você vai fazendo nas partes em que há mais facilidade de implementação, à medida que você vai reduzindo as lacunas entre os trechos já estabelecidos, você vai criando pressão no governo e até na própria iniciativa privada, que vê que tem negócio, dá mais negócio você ter turista passando do que gado, aí você vai preenchendo as lacunas, e aí você vai tendo novas trilhas regionais que vão então aderindo a essa federação que no final é quem define quais são as regras. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Kika. Kika, na sua apresentação você citou 3 perfis de usuários de parque, como 3 estereótipos, pelo menos, para a gente ter uma visão geral de quem são os públicos mais comuns. Como regrar isso? Pergunta, isso deve ser regrado? Isso deve ser incorporado de alguma forma em algum planejamento? Como que você pode maximizar o uso de forma harmônica das áreas de uso público, de forma a todos ficarem felizes? Atualmente, existem diversas ferramentas e metodologias que já têm sido implementadas em outros países. Acho que assim, o que eu estudo mais é os Estados Unidos, até porque eu já tive uma vivência lá. O Milano chegou até a comentar sobre 2 delas, o LAC e o VERP, nas siglas.
que é o limite de aceitáveis de câmbio, e o VERP é muito voltado para a questão da experiência da visitação e a proteção dos recursos. E dentro disso também existe uma ferramenta chamada, na sigla em inglês, que é o ROTH, que é o espectro de oportunidades de recreação. E essa ferramenta, ela promove um entendimento sobre essas diferenças, esses graus de intervenção, de manejo e também de perfil de visitação ao longo de uma unidade de conservação. Então, eu acho que as ferramentas estão aí, é só a gente trazê-las para cá para o Brasil, não só importá-las sem nenhum tipo de reflexão. Eu acho que sempre existe uma adequação à nossa realidade, que não é igual a outros países, principalmente não é igual aos Estados Unidos, mas dá um caminho das pedras e, principalmente, assim, a gente não precisa repetir os mesmos erros que outros repetiram. Eles têm mais de 30 anos de estudo de manejo de visitação em áreas wilderness e também de manejo de visitação de um modo geral em áreas protegidas. Vamos aprender com eles. Então, existem metodologias e ferramentas que é só a gente estudar um pouco mais e ver como adaptar. Perfeito. Vou emendar uma próxima pergunta do Leandro Bondar, da Suma. É seguro afirmar que todos os aventureiros, acho que entre aspas, está citando os seus aventureiros na sua apresentação, têm um alto grau de educação ambiental e a liberação para a exploração fora das trilhas não traria impactos para a flora e para a fauna? Então, são duas coisas. Primeiro, não é seguro. Acho que em qualquer uma dessas classificações generalistas, você tem exceções, né? E não necessariamente todos, nem mesmo especializados, têm um alto nível de educação ambiental, mas, de um modo geral, é isso que se espera. E sim, eu acho que é seguro liberar para a visitação, mesmo com um grau não tão desejável assim do nível de educação ambiental e considerando que vai ter um impacto ali na flora e na fauna. Acho que o Ernesto, ele trabalhou muito essa questão assim desse impacto localizado e manejável. A realidade é que a visitação, por diversos estudos que a gente tem analisado e estudado, essa visitação, o impacto é ali, é na trilha. E aí, assim, será que isso efetivamente vai ser tão negativo a ponto de você não trazer essa pessoa e converter essa pessoa num aliado ambiental? Será que esse é o impacto que a gente tem que efetivamente combater? Ou é um impacto que está acontecendo lá no Congresso com um predomínio enorme dos ruralistas e outros interesses em que estão destruindo de um modo geral as nossas unidades de conservação em áreas naturais? O que é melhor? Trazer e engajar essas pessoas ou ficar preocupado com o impacto localizado? Esse impacto é manejado. Então vamos manejar. Deixa de proibir. Manejar. Legal. Voltando aqui para o Felipe. Esse tema, Felipe, que você traz das cidades como infraestrutura para gerar desenvolvimento, para gerar bem-estar, é um conceito que me parece bastante moderno. E, portanto, eu não sei se ele está totalmente difundido na cabeça de todos. E aí, a gente, por contraste, a gente tem dúvidas da capacidade, recursos dos governos das grandes cidades brasileiras para implementar essa visão de futuro. Qual é o caminho para equipar as equipes das principais cidades brasileiras para entenderem isso e para caminharem nesse sentido, né? De fato é um tema mais recente, não tão recente assim, né, do ponto de vista do que significa, do que a cidade significa do ponto de vista produtivo, né? Enfim, vou começar por partes, tá? Enfim, você tem hoje, como eu falei durante a apresentação, você tem cerca de 80%
PIB hoje sendo gerado em cidades. Não é que a indústria está diminuindo, é que o valor agregado de bens e serviços ele sofre a maior parte de agregação de valor no ambiente urbano. Então, isso é uma coisa que é, enfim, demonstrável do ponto de vista das estatísticas, né? Quer dizer, e o que a gente percebe, enfim, as cidades de países mais maduros, eles estão com capacidade mais fortalecida de promoverem com mais vigor esse processo de agregação de valor. Uma das referências que eu mostrei no slide é um artigo de um autor que chama Chia e Moretti, são dois autores, né? Eles estão mostrando o seguinte, que tecidos urbanos mais equilibrados, eles estão falando em mistura de classes sociais em habitação. Se você elimina restrições de construção em algumas regiões, em 3 cidades que eles falam, Nova York, São José e São Francisco, 3 cidades apenas, você teria um incremento potencial no PIB americano de 10%. Então, em função do ganho de eficiência que você haveria por promover uma sociedade que fosse um pouco mais misturada, um ganho de eficiência. E aí vamos pular aqui para o Brasil. O que dá para fazer? Corrigindo aos poucos algumas políticas que são extremamente erradas. Por exemplo, Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida está criando esses bolsões de pobreza que a gente viu no slide. Você cria bolsões de pobreza, polos de ressentimento e de ódio social. Você pensa em uma cidade como Paris, por exemplo, que tem Saint-Denis, que há 40 anos atrás eles criaram aquelas habitações da Chalé, né, de habitação social. Hoje eles são células, desenvolvimento de células terroristas. Quer dizer, o que dá para fazer? Primeiro, corrigir o plano diretor. Acho que o plano diretor de agora, ele potencializa uma série de novos mecanismos para uma cidade mais misturada. Esse é um grande passo que a gente conseguiu. O plano diretor instituiu alguns mecanismos de diálogo entre a sociedade civil, o governo e o mercado, para justamente propor que os empreendimentos, as grandes intervenções urbanas, sofram uma espécie de debate antes deles serem implementados. Isso é outro grande progresso. Um outro grande progresso que nós precisamos fazer é a infraestrutura das mentalidades, né? No fundo, hoje eu visitei, por exemplo, um empreendimento de uma incorporadora que vai reunir 12 mil pessoas. E esse empreendimento, ele não previa, por exemplo, a existência de uma padaria ou de um supermercado. E você anda num raio de 20 minutos a pé, você não chega em nenhuma farmácia. Então faz parte de um processo educativo, de conscientização. Tem vários níveis, né? Acho que é uma cebola de várias camadas. Educar a população, educar os próprios empreendedores, o capital de investimento, para investir conscientemente nesses empreendimentos. Fazer a recomendação que seja feita a coisa certa. Veja, você tem a gestão de fundos, etc. Qual é a diferença do teu fundo investir num empreendimento que bota 12 mil pessoas num lugar que não tem loja, num outro empreendimento, hoje o plano diretor permite, que tenha loja? Certamente você vai vender e vai alugar esses espaços comerciais com uma tira até mais elevada do que simplesmente o residencial. O retorno é maior. E a valorização desses empreendimentos é maior, ou seja, a tira é melhor. Se criar uma cidade melhor, com mais espaços de fruição, ele não é detrimental ao mercado, ao contrário. Né? Por isso que eu brinco, né? A diferença entre Campos Elíseos e Champs-Élysées não é só a língua, né? É a maneira como é que você organiza esse espaço. No fundo, você tem muito prazer de ter um apartamento pequeno no Champs-Élysées, porque o espaço de fruição é extraordinário, né? Tem uma coisa para fazer demais. Muito bom. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Queria agradecer a Kika, ao Pedro e ao Felipe por compartilharem esse conhecimento fantástico conosco. Muito obrigado.